Era uma segunda-feira particularmente quente quando Rafael deu seus primeiros passos em direção a um novo capítulo de sua vida. Após um longo período de desemprego, aquele jovem formado em administração finalmente encontrara uma oportunidade de trabalho, mesmo que em um cargo diferente de sua formação. Contratado como vendedor em uma das maiores lojas de móveis do país, Rafael sentia uma mistura de nervosismo e gratidão por poder trabalhar novamente. Apesar de sua situação financeira difícil e da falta de experiência na área de vendas, Rafael estava determinado a dar o seu melhor. No primeiro dia de trabalho, ele adentrou a loja com um misto de ansiedade e esperança, pronto para enfrentar os desafios que viriam. Com zelo e educação, tratava cada cliente que cruzava seu caminho, embora seu esforço nem sempre se convertesse em vendas bem-sucedidas. Os dias passavam e Rafael continuava a enfrentar dificuldades em atingir seus objetivos de vendas. Apesar dos reveses, ele não permitia que a desmotivação tomasse conta, mantendo-se firme na busca pelo sucesso. No 7º dia, um evento inesperado agitou a rotina da loja. Uma mulher de presença marcante e elegância inquestionável adentrou o estabelecimento, fazendo com que um silêncio nervoso caísse sobre os funcionários. Vestida de maneira impecável, ela caminhava pela loja com um olhar crítico, avaliando não apenas os móveis expostos, mas também o desempenho dos vendedores. Rafael, notando a tensão entre seus colegas, logo percebeu que aquela mulher não era uma cliente comum. Ele a observou de longe, curioso sobre sua identidade. Não demorou muito para que descobrisse, através de conversas sussurradas entre os funcionários, que a mulher era Miranda, a proprietária daquela e de muitas outras lojas da rede. Com o coração batendo mais forte, Rafael entendeu a gravidade da situação. Ter a proprietária da loja como uma potencial cliente era uma oportunidade e tanto, mas também um desafio imenso. Inspirado por um misto de determinação e um leve toque de desespero, Rafael se aproximou de Miranda, oferecendo-se para ajudá-la. "Bom dia, senhora. Me chamo Rafael. Há algo em particular que a senhora gostaria de ver hoje?" Ele perguntou, tentando manter sua voz estável e confiante. Miranda o observou por um momento, seu olhar penetrante fazendo Rafael se sentir como se estivesse sendo avaliado em um exame minucioso. "Estou procurando por algo único, algo que realmente se destaque", ela respondeu, sua voz revelando uma autoridade natural. Rafael, embora ainda um pouco nervoso, guiou Miranda pela loja, mostrando-lhe diversas peças e explicando suas características e vantagens com o máximo de detalhes que sua memória permitia. Para sua surpresa, Miranda parecia genuinamente interessada em suas explicações, fazendo perguntas específicas e até elogiando algumas das informações que ele fornecia. Ao final da visita, Miranda adquiriu várias peças de mobiliário, expressando sua satisfação com o atendimento recebido. "Você é muito atencioso, Rafael. Continue assim", ela disse antes de partir, deixando Rafael não apenas aliviado, mas também com uma sensação de orgulho e realização. A interação com Miranda provou ser um ponto de virada para Rafael. A partir daquele dia, sua confiança como vendedor começou a crescer, assim como suas vendas. O reconhecimento por parte da proprietária da loja serviu como um poderoso impulso motivacional, mostrando a ele que, mesmo diante de desafios e inseguranças, o esforço e a dedicação podem levar a resultados surpreendentemente positivos. Com a confiança recém-adquirida, Rafael começou a se destacar no piso de vendas, suas habilidades melhorando a cada dia. Suas vendas dispararam, tornando-o um dos vendedores mais eficazes da loja. Apesar desse sucesso, Rafael sentia-se estagnado. Mesmo após vários meses de trabalho árduo, uma promoção para uma posição que correspondesse à sua formação em administração parecia estar fora de alcance.
Ele ansiava por uma oportunidade de mostrar seu potencial além do salão de vendas. A oportunidade surgiu quando Miranda, a proprietária cuja opinião já havia mudado o curso da carreira de Rafael, retornou à loja. No entanto, seu propósito não era comprar, mas realizar uma inspeção de gestão e avaliação dos funcionários. Rafael viu nisso a chance perfeita para expressar seu desejo de contribuir mais significativamente para a empresa. Com determinação, Rafael se aproximou de Miranda, aproveitando um momento em que ela parecia disponível. Miranda, eu realmente aprecio a oportunidade que me foi dada aqui e estou feliz com o sucesso nas vendas. No entanto, eu acredito que posso contribuir ainda mais na gestão da loja. Como alguém formado em administração, sinto que tenho muito a oferecer. Rafael disse, tentando transmitir sua paixão e comprometimento. Miranda, conhecida por sua perspicácia nos negócios e decisões calculadas, encarou Rafael com um olhar que misturava surpresa com uma certa dose de frieza. Você deve conhecer o seu lugar, Rafael. Não me irrite com pedidos fora do seu alcance. Ela respondeu secamente, antes de se afastar, deixando Rafael atordoado e envergonhado. A reação de Miranda foi um golpe duro para Rafael, que recuou, sentindo o peso dos olhares dos colegas sobre ele. A humilhação do momento o afetou profundamente, ofuscando as conquistas que havia alcançado até então. Ele tentou se recompor e continuar o dia de trabalho, mas encontrou dificuldades para se concentrar, as palavras de Miranda ecoando em sua mente. Nos dias que se seguiram, Rafael lutou para encontrar o mesmo entusiasmo que tinha por seu trabalho. A rejeição de Miranda não apenas feriu seu orgulho, mas também o fez questionar seu futuro na loja. Ele começou a se perguntar se haveria um lugar onde suas habilidades e formação seriam verdadeiramente valorizadas. Apesar do desânimo, Rafael sabia que não podia deixar esse contratempo definir seu caminho. Refletindo sobre a situação, ele percebeu que talvez fosse hora de buscar novas oportunidades, onde seu desejo de crescimento e progresso pudesse ser atendido. Ele começou a se preparar para o próximo passo em sua carreira, atualizando seu currículo e se candidatando a posições que se alinhassem mais estreitamente com suas aspirações e formação. Rafael e Natália, uma das vendedoras mais antigas da loja, encontraram-se numa área mais reservada da loja, longe da agitação do dia a dia. Era uma rara pausa que permitia um momento de calma e, para Rafael, a oportunidade de entender melhor a enigmática figura de Miranda, a proprietária da rede de lojas de móveis onde trabalhava. Você vê, Rafael, Natália começou, seu tom sugerindo que a história que estava prestes a contar era tanto complexa quanto emocional. Miranda não nasceu em berço de ouro. Ela lutou por cada passo que deu na vida, enfrentando desafios que muitos de nós nem podemos imaginar. Sua determinação e tenacidade a trouxeram até aqui, mas essa jornada também cobrou seu preço. Rafael escutava com atenção, surpreso ao perceber que havia muito mais na história de Miranda do que ele imaginava. Em meio a essa batalha constante, Miranda encontrou amor. Um amor que, por um tempo, pareceu apagar todas as dificuldades do passado. Ele era charmoso, atencioso, tudo o que ela poderia querer. E quando ela descobriu que estava grávida, a felicidade que sentiu foi indescritível. Clara, a filha delas, se tornou o centro do mundo de Miranda. Natália fez uma pausa, como se permitisse que Rafael absorvesse a magnitude da transformação de Miranda durante aqueles anos dourados. Todos nós notamos as mudanças. Miranda se tornou mais aberta, mais gentil. Havia uma luz nela que nunca havíamos visto. Era evidente que Clara havia trazido um novo sentido à sua vida, enchendo seus dias de alegria e propósito. No entanto, a expressão de Natália escureceu, prenunciando a reviravolta da história. Mas, como em muitos contos de fadas, essa felicidade não durou. O marido de Miranda, o homem por quem ela havia se apaixonado tão profundamente, a traiu. Ele a deixou por outra mulher, mais jovem, deixando Miranda despedaçada,
sozinha com uma filha de apenas 2 anos para criar. O coração de Rafael apertou ao ouvir essa parte. A dor e a traição que Miranda havia sofrido lançavam uma nova luz sobre a mulher que ele conhecia apenas como uma empresária de sucesso, mas distante e fria. Esse golpe foi demais para Miranda. Natália continuou. O coração que havia se aberto para o amor e a felicidade se fechou novamente, talvez mais firme do que nunca. Ela se jogou no trabalho, construindo um império, mas à custa de sua capacidade de se conectar com os outros. O calor e a alegria que Clara havia trazido à sua vida foram substituídos por uma determinação de ferro e um isolamento emocional. Rafael refletiu sobre a história. A dor e a resiliência de Miranda eram palpáveis, e ele não pôde deixar de sentir empatia por ela. Acho que entendo melhor agora, ele disse suavemente. Mas ainda acredito que não podemos deixar que nossas feridas definam como tratamos os outros. Natália concordou com um aceno. É verdade, Rafael. A história de Miranda é uma lembrança de que todos carregamos nossas dores, mas também é um lembrete de que a empatia e a bondade nunca devem ser esquecidas, independentemente do que tenhamos enfrentado. A conversa com Natália ofereceu a Rafael uma perspectiva mais profunda sobre a complexidade humana e a importância de olhar além da superfície. Embora as ações de Miranda pudessem ser difíceis de entender, a história por trás delas revelava uma verdade mais complicada sobre amor, perda e a luta contínua para encontrar equilíbrio entre a vulnerabilidade e a força. Essa compreensão não apenas mudou a forma como Rafael via Miranda, mas também como ele se via e se relacionava com os outros ao seu redor, comprometendo-se a agir com mais compaixão e empatia em sua própria vida. Após o encontro revelador com Natália, onde Rafael aprendeu sobre o passado turbulento de Miranda, uma nova determinação surgiu dentro dele. Ele decidiu que não permitiria que um revés o detivesse. Dias depois, o destino ofereceu a Rafael outra chance, uma que ele agarrou apesar das cicatrizes deixadas pela rejeição anterior. Miranda havia retornado à loja, e Rafael via isso não apenas como um sinal, mas como uma oportunidade de reivindicar seu lugar, de mostrar seu verdadeiro valor. Com o coração batendo forte no peito, Rafael se aproximou de Miranda, armado com nada além de sua coragem e a crença inabalável em seu próprio potencial. Miranda, ele começou, sua voz firme apesar da ansiedade que sentia. Eu entendo que minha última solicitação pode não ter sido bem recebida, mas eu sinceramente acredito que posso contribuir muito mais para esta empresa na administração. Peço humildemente que reconsidere minha posição aqui. A reação de Miranda foi imediata e intensa. Seu olhar, mais furioso do que antes, perfurou Rafael como uma lâmina afiada. Impertinente! Ela esbravejou, cada palavra carregada com desdém. Você realmente acredita que tem o que é necessário? Você não conseguirá nada na vida, nem aqui e em nenhuma outra loja. Sua audácia não apenas é desrespeitosa, como também revela uma completa falta de compreensão sobre como o mundo funciona. Antes que Rafael pudesse processar a dureza das palavras de Miranda, ela acrescentou o golpe final. Você está demitido, e não quero que você se aproxime de mim ou desta loja novamente. Abalado, Rafael recuou. Sem palavras, ele se afastou de Miranda, sentindo cada passo como se estivesse se afastando de seus próprios sonhos e aspirações. Ele pegou suas coisas em um estado de choque, a realidade do que havia acontecido só começando a se assentar enquanto deixava a loja, um lugar que ele havia considerado seu ponto de partida para um futuro promissor. De volta à sua casa, a solidão e o silêncio serviram apenas para amplificar o turbilhão de emoções dentro dele. Sentindo-se humilhado e desvalorizado, Rafael questionava tudo o que acreditava sobre si mesmo e seu valor como profissional. A rejeição por Miranda, suas palavras cortantes, reverberavam em sua mente, alimentando dúvidas e medos que ele lutava para silenciar. Naquele momento de desespero,
Rafael se viu em uma encruzilhada. Poderia permitir que esse fracasso definisse seu futuro ou poderia usá-lo como um catalisador para mudança e crescimento. Apesar da dor, uma faísca de resistência começou a brilhar dentro dele. Rafael compreendeu que sua jornada não terminaria ali, naquele ponto baixo. Ele tinha formação, talento e, acima de tudo, uma determinação que não podia ser apagada por uma única experiência negativa. Na espiral descendente que se seguiu à sua demissão, Rafael se viu perdido em um abismo de desespero e frustração. A busca infrutífera por um novo emprego apenas ampliou o medo de não conseguir arcar com suas responsabilidades financeiras, como o aluguel, que se aproximava a cada dia. Essa pressão constante, combinada com a amargura pela maneira como fora tratado, empurrou-o em direção a hábitos autodestrutivos. As visitas aos bares tornaram-se um refúgio, um meio de afogar suas mágoas no álcool, mesmo sabendo no fundo que isso não apagaria a dor nem a injustiça que sentia. Numa dessas noites, a névoa do álcool em seu cérebro o levou a tomar decisões imprudentes. Caminhando cambaleante pelas ruas, Rafael tentava esquivar-se dos seus pensamentos turbulentos, mas não da realidade que o cercava. A imprudência culminou quando, atravessando a rua sem prestar atenção aos sinais, foi atingido por um carro, mergulhando na escuridão da inconsciência. Ao despertar no hospital, a dor física que sentia era um reflexo palpável do tumulto emocional que enfrentava. Informado de que sua recuperação exigiria alguns dias de internação, Rafael se viu forçado a encarar a realidade de sua situação, longe dos escapes temporários que buscara no álcool. Foi durante esse período de forçada introspecção que o destino decidiu entrelaçar novamente os caminhos de Rafael e Miranda. Ao ver Miranda passar por sua porta, indo em direção a outro quarto no corredor, a surpresa de Rafael foi tamanha que, apesar da dor, ele sentiu-se compelido a descobrir o motivo da presença dela ali. Apoiando-se nas paredes para manter o equilíbrio, Rafael se aproximou do quarto para onde Miranda havia ido. O que viu através da fresta da porta aberta foi uma cena carregada de emoção crua. Miranda estava ao lado de uma cama de hospital, falando com uma mulher que Rafael mais tarde descobriria ser Clara, sua filha. A tensão entre mãe e filha era palpável, e as palavras de Clara cortaram o ar como uma lâmina afiada. "Sai daqui! Por sua causa eu perdi meu bebê!" Ela gritou, a dor e a raiva tingindo cada palavra. Miranda saiu do quarto em prantos, e foi nesse momento que seus olhos encontraram os de Rafael no corredor. Houve um breve reconhecimento, uma conexão silenciosa marcada pela dor compartilhada, mas ela não disse nada e continuou seu caminho, deixando para trás um rastro de tristeza. Rafael, mesmo sem conhecer toda a história, sentiu uma onda de compaixão por Miranda. A mulher que ele havia julgado tão duramente carregava seus próprios fardos, enfrentando tragédias que ele só podia começar a imaginar. A visão de Miranda, vulnerável e desolada, desafiou todas as preconceitos que ele tinha sobre ela. Esse encontro inesperado no hospital serviu como um ponto de inflexão para Rafael. Ele começou a compreender que por trás das fachadas que as pessoas apresentam ao mundo, existem histórias de dor, perda e arrependimento. O episódio trouxe uma nova perspectiva para Rafael, um entendimento de que a empatia e a compreensão são essenciais na jornada humana compartilhada. Após meses de recuperação, reflexão e reconstrução, Rafael encontrou-se de volta à normalidade, ou talvez a uma nova versão dela. O acidente e o subsequente período de recuperação forçada no hospital haviam servido como um catalisador para uma mudança profunda em sua perspectiva de vida. Ele havia chegado à conclusão de que, contrariamente ao que Miranda havia dito sobre ele, possuía um valor inestimável, uma convicção que o impulsionou a dar os próximos passos em sua carreira. Com determinação renovada, Rafael enviou vários currículos, focando em posições que correspondessem à sua formação em administração. O esforço rendeu frutos mais rápido do que esperava e logo foi contratado por uma empresa
que lhe ofereceu não apenas um emprego, mas um caminho para o crescimento profissional. 6 anos se seguiram e foi de sucesso ininterrupto para Rafael. Ele não só ascendeu na carreira, como também se aventurou no empreendedorismo, tornando-se proprietário de várias empresas de pequeno e médio porte. Seu olhar aguçado para oportunidades o levou a se destacar como um investidor perspicaz, sempre à procura de negócios subvalorizados com grande potencial. Foi nesse contexto que Rafael recebeu uma proposta peculiar: a chance de avaliar uma loja à venda sugerida a ele por sua reputação no mercado. A descrição do endereço acendeu uma faísca de reconhecimento em sua mente, mas foi só ao chegar ao local que a realidade o atingiu com força. Diante dele estava a mesma loja em que trabalhara anos atrás, um lugar que, apesar das mudanças em sua vida, permanecera praticamente inalterado pelo tempo. Ao adentrar a loja, Rafael notou que os rostos que o recebiam eram todos novos. Nenhuma das pessoas com quem havia trabalhado ainda estava lá. O passado e o presente colidiram de maneira surreal à medida que ele caminhava em direção ao escritório para a reunião que decidiria o futuro daquele espaço. Lá estava Miranda, a mulher cuja história e ações haviam sido cruciais na trajetória de vida de Rafael. Para sua surpresa, ela não mostrou nenhum sinal de reconhecimento quando ele entrou. Mantendo a cordialidade e a educação, Rafael procedeu com as negociações sem revelar seu passado como funcionário da loja. A reunião fluiu sem incidentes e, no final, Rafael tornou-se o novo proprietário do estabelecimento. Ao se despedirem, Miranda o observou com um olhar que carregava anos de experiências vividas. "Parabéns, você realmente cresceu", ela disse, suas palavras carregadas com um misto de surpresa e talvez um vestígio de respeito. Foi nesse momento que Rafael percebeu que, contra todas as expectativas, Miranda o lembrava. Ele apenas agradeceu, tomado por uma sensação de encerramento e início. Enquanto Miranda se afastava, desaparecendo ao final da rua, Rafael refletiu sobre a ironia da vida. A loja que uma vez representou um período de dificuldades e humilhação agora era sua, um símbolo de sua resiliência, crescimento e sucesso. Essa virada do destino não apenas marcou um fechamento cíclico na vida de Rafael, mas também serviu como um lembrete de que as experiências, boas ou ruins, moldam-nos de maneiras que muitas vezes só podemos apreciar com o tempo. Para Rafael, adquirir a loja não era apenas um investimento financeiro. Era uma afirmação de sua jornada, da dor à vitória e da capacidade humana de transformar adversidades em oportunidades de crescimento e redenção. Rafael, agora proprietário da loja onde anos atrás fora demitido, sentia uma satisfação particular toda vez que cruzava seu limiar. A ironia do destino que o fez dono daquele espaço não era apenas uma doce revanche, mas um testemunho tangível de sua jornada, desde a demissão até se tornar um empresário de sucesso. Ele dedicou-se de corpo e alma ao negócio, convencido do potencial latente da loja para se tornar algo ainda maior. Sob sua liderança e visão, a loja floresceu, transformando-se em um dos empreendimentos mais lucrativos de seu portfólio. Com o passar dos anos, Rafael expandiu seus horizontes empresariais, mas a loja mantinha um lugar especial em seu coração, um lembrete constante de onde ele começou e até onde havia chegado. As notícias sobre Miranda e suas outras lojas haviam se tornado escassas ao longo do tempo, deixando Rafael curioso sobre o destino da mulher que, de certa forma, impulsionara sua trajetória ascendente. Em um dia particularmente significativo, ao visitar a loja, Rafael percebeu a entrada de uma mulher distinta, cuja presença imediatamente atraiu a atenção de todos. Vestida com elegância e exalando uma aura de riqueza, ela se movia pela loja com um ar de decisão que poucos possuíam. A agilidade com que 3 vendedores se aproximaram para atendê-la despertou a curiosidade de Rafael, levando-o a questionar um de seus funcionários sobre a necessidade de tal esforço conjunto. "Ah, ela é a nossa melhor cliente, senhor", explicou o funcionário.
Sempre que vem aqui, compra muito e de forma decisiva. Precisamos de 3 vendedores para acompanhar seu ritmo e garantir que todos os seus pedidos sejam atendidos prontamente. Intrigado, Rafael observou a interação, notando a maneira como a mulher analisava cada peça, sua eficiência ao escolher o que queria e sua generosidade nas compras. Era evidente que ela não só apreciava a qualidade dos móveis oferecidos, como também não hesitava em investir significativamente em suas escolhas. Impressionado e um pouco curioso sobre a identidade da cliente, Rafael decidiu se aproximar. "Bom dia", cumprimentou ele, mantendo um tom profissional mas cordial. "Vejo que você é uma apreciadora dos nossos produtos. Se me permite a ousadia, gostaria de saber o que a atrai para a nossa loja." A mulher, surpresa com a abordagem direta, mas não desagradada, virou-se para Rafael com um leve sorriso. "Bom dia", ela respondeu. "Eu valorizo a qualidade e o design exclusivo que encontro aqui. Além disso, o atendimento sempre me impressiona. É raro encontrar uma loja que se esforce tanto para satisfazer seus clientes." A conversa entre Rafael e a cliente fluiu naturalmente, com ele descobrindo mais sobre suas preferências e oferecendo recomendações personalizadas. O encontro fortuito não só reforçou a reputação da loja em termos de satisfação do cliente, mas também serviu como um lembrete para Rafael da importância de manter a excelência no atendimento e na oferta de produtos. À medida que a mulher concluía suas compras e se preparava para sair, ela se virou para Rafael, um brilho de reconhecimento em seus olhos. "Você transformou este lugar", ela comentou, um tom de admiração em sua voz. "Espero continuar vendo grandes coisas daqui." Naquele dia especial na loja, que agora pertencia a Rafael, um novo capítulo de sua vida estava prestes a ser escrito, embora ele ainda não soubesse. Conversava com uma cliente elegante, apreciando o fato de que a loja onde fora demitido agora simbolizava sua resiliência e sucesso. Essa mulher, não apenas qualquer cliente, mas Clara, a filha de Miranda, representava um elo vivo com seu passado. A conversa foi abruptamente interrompida pela entrada de uma senhora de idade. Vestindo roupas gastas e carregando as marcas visíveis do tempo e das adversidades em seu semblante, ela atravessou o limiar da loja, causando um súbito desconforto no ambiente. A transformação no rosto de Clara foi imediata e visceral. De uma expressão de satisfação para uma de raiva indomável, ela exigiu: "Saia daqui! Expulsem essa mulher daqui!" A idosa, buscando desesperadamente fazer-se ouvir, tentou apelar para uma conversa privada com Clara, que foi categoricamente recusada. Ao chamar Clara pelo nome, revelou-se não apenas a conexão pessoal entre elas, mas também trouxe à tona a história compartilhada que Rafael lembrava vagamente. O reconhecimento atingiu Rafael como um relâmpago. A idosa era Miranda, a antiga dona da loja, cuja presença imponente e aura de comando haviam sido substituídas por uma vulnerabilidade palpável. Clara, enfrentando a mãe com palavras carregadas de dor e acusação, "Sai daqui, por sua causa eu perdi meu bebê", criou uma atmosfera de tensão e tristeza que envolveu o espaço. Clara não suportou a presença de Miranda e saiu da loja apressadamente, deixando uma trilha de silêncio em sua esteira. Miranda, devastada pela rejeição e pelo peso das palavras de Clara, permaneceu, uma figura solitária em meio à opulência que a rodeava. Rafael, movido por um senso de compaixão que transcendeu suas experiências passadas com ela, aproximou-se, oferecendo um copo de água e um assento, gestos simples de humanidade que pareceram surpreender Miranda. "Obrigada por me tratar com gentileza", disse Miranda, aceitando a água. Sua voz, embora frágil, carregava um tom de gratidão genuína. Mesmo vestida em trapos, a dignidade com que aceitou o gesto revelava vestígios da mulher forte que ela já foi. Rafael, tentando navegar a delicada situação, ponderou sobre as profundas fissuras na relação entre mãe e filha, tão claramente expostas. No entanto, Miranda, talvez pela dor ou pela preservação da privacidade,
optou por não se aprofundar nos motivos do desentendimento com Clara. Após um breve momento de reflexão compartilhada, ela também decidiu deixar a loja, caminhando lentamente para fora do espaço que uma vez comandou. No dia seguinte ao tumultuado reencontro entre Clara e Miranda na loja, Clara decidiu voltar. Havia algo que precisava ser esclarecido, principalmente para Rafael, cuja presença inesperada durante a cena havia testemunhado a amargura de anos acumulados entre mãe e filha. Clara sentia a necessidade de explicar suas ações, de revelar o porquê da animosidade tão visceral em relação à sua mãe. Ela não queria deixar uma impressão de crueldade ou maldade sem justificativa. Rafael a encontrou à entrada da loja, seu semblante denotando uma mistura de hesitação e determinação. "Rafael, eu preciso falar com você", começou Clara, sua voz carregando o peso de memórias dolorosas. "Sobre o que aconteceu ontem, eu não quero que você pense mal de mim." Rafael, sensível à complexidade da situação, conduziu Clara para um espaço mais privado, longe dos olhares curiosos dos funcionários. "Eu estou ouvindo, Clara", ele disse, oferecendo a ela sua atenção plena. Clara respirou fundo antes de mergulhar em sua história. "Anos atrás, eu conheci um homem. Eu o amava, sinceramente. Mas minha mãe, Miranda, nunca aprovou nossa relação. Ela o considerava inferior, não à altura do que ela esperava para mim." Clara começou, a dor ainda evidente em sua voz. Ela prosseguiu, desvendando a trama de intervenções de Miranda que culminaram na separação. "Minha mãe fez de tudo para nos separar. Ela o importunou, ameaçou, fez com que ele perdesse o emprego. Ele não suportou a pressão e se afastou. Quando descobri o que minha mãe havia feito, algo dentro de mim quebrou. Eu não conseguia perdoá-la." Clara fez uma pausa, lutando contra as emoções que ameaçavam subjugá-la. "E então descobri que estava grávida." Ela continuou, sua voz tremendo levemente. "Minha gravidez foi complicada desde o início, e minha mãe, ela não facilitou as coisas. Ela vinha até minha casa. Brigávamos constantemente, mesmo sabendo dos riscos." As lembranças dolorosas tomaram forma nas palavras de Clara. "Durante uma dessas brigas, senti uma dor insuportável. Acabei no hospital e perdi meu bebê. O médico disse que o estresse foi um fator contribuinte. Desde então, eu não consegui olhar para minha mãe da mesma forma." Rafael ouviu em silêncio, absorvendo a magnitude da tragédia que despedaçara a relação entre Clara e Miranda. A compreensão floresceu dentro dele. Uma percepção da complexidade do ressentimento de Clara e do arrependimento que Miranda, à sua maneira, talvez carregasse. "Clara, eu sinto muito por tudo que você passou", disse Rafael, suas palavras carregadas de empatia. "Ninguém deveria ter que enfrentar algo assim." Clara olhou para Rafael, encontrando em seus olhos uma sinceridade que há muito não via. "Obrigada, Rafael. Eu só queria que você soubesse a verdade. Eu tenho lutado com isso por tanto tempo." Após a tumultuada reunião na loja entre Clara, Miranda e Rafael, onde antigas feridas foram reabertas e a complexa trama de suas vidas foi exposta, Rafael encontrou-se refletindo profundamente sobre a figura de Miranda. A mulher que um dia comandou um império de lojas com mão de ferro havia sido reduzida a uma sombra de seu antigo eu, abalada pela perda e pelo arrependimento. Rafael percebeu que, apesar de seus erros, Miranda parecia genuinamente arrependida e disposta a mudar. Em um dia qualquer, enquanto observava o movimento usual da loja, Rafael viu Miranda passando pela porta. Movido por um impulso de compaixão e reconhecendo o potencial inexplorado em sua experiência nos negócios, Rafael decidiu convidá-la para uma conversa. "Miranda?", ele chamou, acenando para que ela se aproximasse. Miranda, surpresa por ser reconhecida e abordada, aproximou-se hesitante. Rafael, sem rodeios, fez-lhe uma oferta inesperada.
Gostaria de convidá-la para ser minha conselheira pessoal, disse ele. Sua experiência no mundo dos negócios pode ser inestimável para nós aqui. Miranda ficou sem palavras por um momento, tocada pela oferta de Rafael. Eu não sei o que dizer, ela começou, claramente emocionada. Obrigada, Rafael. Eu ficaria honrada em ajudar no que puder. Curioso sobre a trajetória de Miranda desde sua última conversa, Rafael perguntou como ela havia terminado nas ruas. Foi o arrependimento, Miranda revelou, a tristeza tingindo suas palavras. O que fiz com Clara me consumiu. Eu perdi a vontade de continuar, e meus negócios faliram, um após o outro. Meses depois, Clara visitou a loja novamente e foi surpreendida ao ver sua mãe trabalhando lá, agora bem vestida e aparentemente parte da equipe. A raiva voltou a se manifestar, mas Rafael interveio, tentando suavizar a situação. Clara, sua mãe está verdadeiramente arrependida, ele explicou. Ela passou por muito devido a esse arrependimento. Eu acredito que ela merece uma segunda chance. Clara, no entanto, não estava pronta para aceitar a situação e saiu da loja, deixando Miranda visivelmente triste, mas resignada a aceitar seu destino de afastamento da filha. Contra todas as expectativas, dias depois, Clara retornou à loja com uma abordagem surpreendentemente diferente. Olá, mãe, disse ela, uma saudação simples que carregava o peso de um potencial novo começo. A conversa que se seguiu, inicialmente tímida, logo deu lugar a risos e sorrisos compartilhados, indicando um possível caminho para a reconciliação. Foi nesse clima de renovação que Clara, agora sorridente, revelou a Rafael que estava em busca de um calçado para uma festa de casamento de uma amiga. A conversa fluía naturalmente, até que Clara surpreendeu Rafael com um convite inesperado. Eu não tenho acompanhante para o casamento, ela disse. Você estaria livre sábado à noite? Rafael, pego de surpresa pelo convite, sentiu um sorriso tímido formar-se em seus lábios. Sim, ele respondeu. A simplicidade da palavra carregando consigo a promessa de novos começos. O prenúncio de reconciliação entre Clara e Miranda, facilitado pela intervenção sensível de Rafael, não apenas prometia curar as feridas do passado, mas também abriu portas para novas possibilidades e conexões. O gesto de Rafael em oferecer uma segunda chance a Miranda transformou não apenas a vida dela, mas também afetou profundamente as dinâmicas entre mãe e filha, sinalizando um futuro onde o perdão e a compreensão poderiam florescer.